Estamos de volta aqui pelos canais de TV e web da TV Tech Jundiaí, onde a informação é a aprendizagem. Esta é a segunda aula de uma série de 5 do curso Criação de Posts para Redes Sociais no Canva. A professora Fabi Pincinato vai compartilhar mais técnicas e dicas para você arrasar nas criações. Fabi Pincinato, bem-vinda de volta. O que nós vamos ver na aula de hoje? Bom, hoje a gente vai ver sobre criação de textos e como a gente usa os efeitos, cores nos textos dos nossos posts nas redes sociais, tá bom? Então a gente vai começar aqui. Entrando no canva.com, para quem não tem a conta no Canva, você clica em registre-se e você pode entrar com e-mail, Facebook, você escolhe. Ou para quem já tem a conta, clique em entrar, coloca seu e-mail e sua senha e entre no Canva. Bom, a gente vai aqui em criar um design para a gente mexer nos textos, tá? A gente vai escolher aqui criar um design e vamos escolher a opção post para Instagram. Clica no post para Instagram e vai abrir o seu design, ok? Bom, a gente pode trabalhar com texto de duas formas, criando um elemento de texto, né? A gente pode usar a função clicando no T do seu computador, que aí você já aparece um texto do seu parágrafo, ou a gente vem ao lado esquerdo na opção texto. E aí você pode escolher se você quer uma opção de título, subtítulo, ou um pouquinho de texto, que são fontes diferentes. Se a gente clica em inserir um título, ele já vem um título em negrito, né? Um texto em negrito. Se a gente clica em inserir um subtítulo, já vem outro tipo de fonte. E inserir um pouquinho de texto, já é um pouco menor aqui, ok? Então, a gente tem essas formas de criar um texto. E também tem a opção aqui para baixo, que são todas da opção grátis, lembrando que a gente está trabalhando no Canva grátis, tem combinações de fontes também que vocês podem escolher, tá bom? Então, a gente vai aqui adicionar uma nova página, aqui temos os exemplos. Fabi, eu consigo colocar aquelas fontes que eu utilizei no kit de marca, que nós aprendemos na primeira aula, né, nesses títulos, nesse pouquinho de texto que você mostrou pra gente? Sim, ótima dúvida, e é até interessante isso, porque a gente vai fazer o seguinte, a gente vai clicar aqui em adicionar uma página, a gente clica em subir aqui, que aí vai ficar a página principal, tá? A primeira página aqui. A gente volta aqui para os nossos designs, clica no kit de marca que a gente criou, a gente seleciona e aperta Ctrl C no seu computador. Ctrl C, você volta para o design que você vai usar, digita Ctrl V. Então, você vai trazer o seu kit de marca em todos os designs que você for utilizar, tá bom? Então, pode ser que agora a gente vá usar fontes do nosso kit de marca ou a gente vai fazer outra coisa. Então, você define aqui se quer trabalhar com as suas fontes do kit de marca ou não. Então, eu vou deletar aqui essas fontes, porque eu vou começar usando uma para mostrar para você. A gente pode mexer no tamanho, clicando ao lado, ó. A gente aumenta o tamanho do nosso texto. Na hora que a gente clica no texto, a gente aumenta e diminui. Quando a gente vai ao lado, a gente divide as letras, ó. Ou também a gente pode dividir clicando e usando o nosso teclado, né? Com espaço, apagar, tá bom? Se eu quiser tirar ele do negrito, eu consigo também, Fabi? Consegue, mas depende da fonte que a gente escolheu. Se você reparar, essa fonte já é específica negrito. Então, a gente não consegue tirar. É importante prestar atenção nisso, porque quando a gente seleciona uma fonte, aqui em cima já tem as opções. Então, por exemplo, o negrito não está clicável aqui, o botãozinho. Então, ele já está em negrito, né? E a gente não consegue tirar ele do negrito.
A gente consegue colocar ele itálico. Se a gente clica aqui ao lado, a gente consegue colocar ele sublinhado também. Essas funções eu acho que vocês lembram do Word, né, que a gente utiliza. Então, são sempre essas opções. Se a gente já escolhe uma fonte negrito, a gente não consegue tirar, tá bom? E aí eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer, né? Eu escolhi essa fonte, vou escrever meu nome aqui, só vou pôr o Fabi. Cliquei para fora, eu posso ajeitar onde eu quero, eu posso aumentar. Mas eu quero mexer nessa fonte, eu não gostei dessa fonte. Ou eu quero usar a fonte que eu escolhi aqui no meu kit de marca. Então, eu clico em cima, venho aqui na barra, onde tem o nome já da fonte. Eu vou clicar e vou selecionar a fonte do meu kit de marca. Eu vou fazer várias cópias aqui, para mostrar algumas coisas diferentes que a gente pode fazer. Na hora que eu clico aqui, vou selecionar aqui no nome da fonte, na hora que tem experimente aqui a caligrafia, o buscador, a gente pode dar um clique nele, que aí, olha só, aparece manuscrito, corporativo, letreiro, títulos. Então, aqui são as letras em manuscrito, né? Então, a gente pode selecionar esses tipos de fontes. Nós precisamos ter muito cuidado com a quantidade de texto em um mesmo post, né, Fabi? Sim, a gente tem que tomar cuidado, porque também hoje em dia, as pessoas querem saber das informações, mas de uma forma mais fácil. Por isso que é interessante a gente usar, por exemplo, num post no Instagram, quer falar muita coisa, usa várias fotos, a gente pode usar o carrossel, né? Que são 10 opções que a gente pode colocar dentro do nosso Instagram. No Facebook também, a gente pode colocar uma infinidade de fotos. Então, se a gente quer falar muita coisa, vamos evitar pôr muito texto. Vamos dividir os textos nos nossos posts, tá bom? Quando eu clico no corporativo, eu posso escolher aqui um outro tipo de fonte também. Na hora, os nomes das fontes já indicam também. Regular, serif, eles já indicam como essa fonte é. Olha agora aqui, a dúvida que você teve, essa fonte aqui, ruda regular, a gente pode deixar no negrito ou tirar o negrito. Então, a gente consegue mexer nessa, tá? Eu quero mudar a cor da minha fonte. Eu posso utilizar as cores já do documento que são do meu kit de marca, ou eu posso mexer aqui no que eu quiser de cor. Se eu tiver código também, posso trazer código para cá. Como que funciona a questão do código? Procuro no Google um código, Ctrl+C, Ctrl+V aqui nessa opção. Eu posso trazer uma cor de fonte também, ok? Lembrando que assim, essas opções que eu estou mostrando é para vocês entenderem como que a gente pode criar textos, os efeitos, não seguindo a questão do kit de marca, tá? Só para vocês entenderem como que a gente pode colocar os efeitos neles, tá? Eu vou mostrar aqui agora o que a gente pode fazer. Coloquei aqui o meu nome, vou pôr aqui, professora do Canva. Cliquei no elemento, essa fonte que eu escolhi, eu não posso mexer no negrito nem no itálico. Eu posso vir aqui em alinhamento, eu ponho para o lado esquerdo, centralizo, ponho para o lado direito, tá bom? Eu posso também colocar lista, coloco o número, pontinhos, tiro da lista. E aqui é interessante falar sobre esse espaçamento entre as letras. Por quê? Olha um exemplo, quando a gente separa muito, fica totalmente diferente o nosso texto, né? Se a gente junta também, dependendo, fica legal. Então, a gente tem que usar isso de uma forma moderada, de uma forma que fique bonita visualmente, para que o seu público entenda o que você tá falando, tá? Não adianta deixar assim e a pessoa não vai nem entender o que tá escrito, tá bom? Então, é legal usar isso. Depende da fonte também, ele tem um espaçamento maior, a gente arruma, então é interessante a gente verificar isso, tá? Eu posso aumentar espaço entre as linhas também. Ok? Então, a gente vem aqui agora para efeitos, que a gente tem vários estilos e tem duas opções de formas, né? Que é a forma normal, né? Que o nenhum aqui e o curvado.
O curvado é algo que todo mundo quer usar, né? Que virou uma moda, né? Utilizar. Mas a gente também tem que tomar cuidado com isso, porque dependendo da fonte que a gente usa, não fica legal. Vou dar um exemplo de fonte para vocês, que não fica legal. Se eu quiser copiar esse mesmo texto, ó, eu digito em duplicar, clico em duplicar página. Cliquei em duplicar página, vou selecionar uma outra fonte aqui para vocês verem. Daydream. Olha isso, como que fica. Se a gente coloca no curvado, as pessoas não vão entender o que eu quero passar. Por mais que eu aumente aqui, vai ficar muito difícil. E aí esse post vai ser uma coisa que vai afastar as pessoas, não vai trazer para mais próximo. Então a gente tem que pensar que as pessoas precisam olhar o nosso post, olhar o nosso texto e se identificarem, quererem ver o que a gente está falando, quererem ler o que a gente colocou na legenda. É muito importante se atentar no lettering, né, Fabi, e na sua eficiência na comunicação. Ela tem um papel significativo nas fontes e na marca de uma empresa, né? Sim, por isso que é importante estudar bastante, fazer testes. Eu sempre falo, façam testes das fontes. Mandem para as pessoas, perguntem para o seu público, né? Pergunte nos stories, o que você acha dessa fonte? Você prefere essa ou essa? Essa está mais visível? Então, é interessante a gente saber a opinião das pessoas, porque os posts não precisam estar atrativos para a gente, precisam estar atrativos para o público, tá bom? Até as grandes marcas fazem pesquisa, né, Fabi? Sim, a pesquisa é o que faz a gente crescer e evoluir cada vez mais. Quando a gente vê duas opções, né? Essa opção a gente consegue visualizar de uma forma melhor, tá? Então, a gente volta aqui, vou mostrar um pouquinho mais sobre o estilo das fontes, tá? A gente pode utilizar estilo junto com uma forma. A gente pode utilizar sombreado. Deixa eu colocar um fundo aqui para a gente verificar a diferença. Volta aqui em efeitos. Aqui no sombreado a gente pode ir mudando, pode mudar o fundo, ó. Coloquei um rosa. A direção, o desfoque, transparência, ó. Já dá uma diferença. Posso usar o flutuante. O flutuante ele não aparece tanto, depende da cor, mas é interessante, ó. Vazado. Aí você tem que ver se esse vazado combina com esse curvado. Desalinhado também, ó, a gente pode mexer aqui. Pode mudar a cor do fundo. Quanto mais clara for a mensagem, melhor, né, Fabi? Sim, a gente pode usar, de repente, só uma palavra. A gente pode usar aqui, por exemplo, o Canva aqui. Colocou de ladinho, ó. Mexeu, ó. Aqui, quando a gente clica no elemento, tem duas setinhas. É onde você pode ir movimentando. Então, a gente pode, ó, aumentar, diminuir. A gente pode aumentar e diminuir aqui ou aqui em cima. Mas aqui é bem mais fácil, porque aí você já tem uma noção de como vai ficar. Então, ó, coloquei aqui. Deixa eu procurar um elemento aqui do Canva. Peguei o logo do Canva, por exemplo. Vamos colocar aqui criação. Mexi aqui. Coloquei um outro texto para redes sociais. Ó, vários tipos, dois tipos diferentes de texto, mas aí a gente faz a combinação de cores, né? Ó, vamos mostrar esse eco, é bem legal. A gente pode usar esse eco. E aí a gente usa a outra fonte, que é o Daydream, a gente não usa ela curvada, mas a gente usa de uma forma que as pessoas conseguem visualizar. Ainda ela tá bem justinha aqui, ó. Então, a gente pode modificar e acertar aqui. Ó. Por exemplo, eu gostei. Olha como fica.
Achei lindo. Fabi, qual é a ferramenta, qual é o ícone que eu clico para eu poder visualizar a minha arte grande assim? Na hora que a gente clica aqui ao lado, na faixa inferior aqui, temos duas setinhas também, a gente aumenta. Aí eu consigo visualizar do tamanho que ela vai aparecer. Sim, no meu aí você post. pode olhar as outras coisas que você fez também indo para a seta. Ó. Pode voltar. Ok? Então, aqui são formas que a gente pode trabalhar com as fontes. Então, a gente vai combinando. Aqui, usei 2 tipos de fonte e já tem a fonte do Canva aqui, né? Que é o logotipo do Canva. Então, a gente tem que ver como é que ela vai ficando com o nosso post. Se combinou, se não combinou, a gente vai fazendo vários testes. Vou mostrar mais algumas opções aqui para vocês. Lembrando que quando a gente clica no T do nosso teclado, a gente já tem um elemento de texto, tá bom? Uma coisa importante também é o seguinte, na hora que a gente criou aqui um textinho, aí eu quero esse texto no azul, escolhi o efeito eco, escolhi um fundinho amarelo. E quero mais um neonzinho aqui. Por exemplo, eu troquei aqui para o neon. Aí eu vou criar outro texto aqui embaixo. Priscila. E aí, ao invés de ficar olhando, o que está aqui, cor, qual é o efeito, eu clico no elemento, vou aqui no mais, nos 3 pontinhos, clico nessa ferramenta aqui, ó, copiar formatação. Clico nessa opção, copiar formatação. Aí eu seleciono a opção Priscila aqui, o elemento Priscila escrito, eu vou copiar a formatação. Então, eu não preciso ficar olhando o que eu fiz e refazer. Eu olhei a cor tal, eu olhei o efeito tal. Aqui eu já faço a cópia igualzinha, né? Eu faço a cópia da formatação que você selecionou, tá? E outra coisa também importante eu escrevi o Priscila com letra maiúscula, a letra P, mas eu quero mudar tudo para letra maiúscula. Eu clico aqui no mais, eu posso deixar tudo na letra maiúscula. Aí, usando aquela ferramenta de ajuste, né, você alinhou ali. Sim. Para caber tudo na mesma linha, vamos dizer. Sim, ó, quando eu coloquei, por exemplo, tá assim, né, ficou dessa forma, o lá embaixo. Eu ajeito aqui, vou diminuindo, vou aumentando da melhor forma. Fabi, a utilização do Canva cresceu muito, né, entre os jovens, principalmente adultos, né, também, crianças, até crianças, eu sei de crianças que utilizam Canva, principalmente nesse momento de pandemia, né, que todo mundo está usando virtual, online. Sim, o Canva virou também uma forma de trabalho para as pessoas. Tem muitas pessoas que estão fazendo artes, descobriram que gostam e começaram a estudar, criar, e estão fazendo cartão de visitas, fazem cardápios, catálogos, e isso virou uma renda para a pessoa, né? Então, o Canva cresceu muito, ele é muito fácil de mexer. Então, crianças, pessoas mais velhas também conseguem criar dentro dele, né? E ele tem muitas opções, além do que a gente faz, que a gente tem de ideia, ele traz muita opção. Quando a gente vem aqui já no texto que eu mostrei para vocês, já tem muita opção de fonte. Quando a gente vem em template, a gente tem muita opção de template. Quando a gente volta para a nossa página principal e a gente clica aqui em recomendado, a gente também tem muita opção pronta, né? Com fontes, as fontes já estão com efeitos, e aí você pode adequar tudo isso, né, para a sua arte, para a sua marca. Então, o Canva cresceu muito, está facilitando a vida das pessoas, porque os empreendedores, né, não conseguem pagar um design para fazer e começam a trabalhar, a criar os seus próprios posts, começam a criar a sua marca, né? Então, eu vejo aí muitas marcas que cresceram muito, porque conseguiram colocar a sua essência, e a dona do negócio começou a fazer tudo do jeito que queria, né? Não precisou contratar alguém até encontrar a melhor forma. Então, o Canva está trazendo muita coisa boa, assim, para muita gente. Então, ó,
lembrando mesmo, sempre a gente precisa conferir as fontes, ver espaçamento, porque não fica bonito se a gente faz algo que visivelmente as pessoas não conseguem ler. Vou dar mais um exemplo da fonte Daydream. Vou dar o exemplo dela minúscula. Opa. Vou usar o exemplo dela maiúscula para a gente ver a diferença. Ó, usei ela minúscula e ela maiúscula. Quando a gente visualiza, dá para entender? Dá para entender. Mas o que fica mais agradável aos olhos? A gente precisa identificar isso também. O que as pessoas vão gostar, né? Então, a gente precisa prestar atenção nisso. E mais uma coisa que a gente precisa prestar atenção é no espaçamento. Vou apagar esses dois aqui. Olha, o que eu falei para você sobre o espaçamento. Esse espaçamento da fonte Daydream já é grande, né? Então, se eu quiser criar algo aqui, ó, essas duas palavras já pegaram quase o design todo. Então, a gente precisa ter essa expertise para entender, verificar assim, ó. Vamos colocar mais juntinho. Ela está no meio, não está legal? Vamos alinhar para a esquerda, que daí fica mais bonito, tá? Então, a ferramenta de texto é muito de você observar, de você também pesquisar em outras marcas, tá? E aí você vai criando da melhor forma possível. Fabi, nós estamos aqui chegando ao finalzinho da nossa aula, então eu quero pedir para você fazer suas considerações finais sobre a aula de hoje e o que é mais importante as pessoas se atentarem ao montar um texto lá em casa. Bom, é importante você se atentar no tamanho, no tipo de fonte que você utiliza, cuidado para não misturar muito tipo de fonte, cuidado para não misturar muito efeito também, usa um curvado de um lado, curvado de outro, a gente precisa usar algo clean, minimalista. Pesquisem bastante, usem Pinterest, usem o próprio Instagram para pesquisar um pouquinho sobre combinações de fontes, que vocês vão encontrar coisas bem legais que vão fazer sentido para a sua marca, porque a partir daí você consegue levar a sua mensagem para as pessoas de uma forma bem bonita e atrativa. Muito obrigada, Fabi. Vamos ver então o que foi apresentado nessa aula de hoje? Vamos ver nosso resumo. Na aula de hoje, a Fabi focou na produção de texto para artes pelo Canva. Explicou sobre as opções de fontes e como trabalhá-las. Explicou também como modificar tamanho, colocar em negrito, sublinhado, itálico. Nos mostrou como utilizar alinhamento, lista e espaçamento, a como colocar efeitos, estilos e formas e também a mudar posição e transparência dos elementos. Espero que você tenha aproveitado bastante a aula de hoje e nós nos vemos na terceira aula desta série de 5. Até lá!